E aí galera, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula aqui no canal do Monteiro. Hoje eu vou dar continuidade à aula de 1984. Vou falar dos 3 primeiros capítulos da primeira parte. Então vem comigo e vamos nos preparar para a redação da UERJ. Vem! E aí galera, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre 1984, pegando assim o livro desde o seu início, no primeiro capítulo. E eu começo pegando aqui a primeira parte, né? É muito importante que quando você está lendo o livro, você observe que há uma preocupação por parte do narrador de colocar para você já uma série de sensações que abatem sobre o personagem principal, William Winston. Ele procura fazer uma descrição de um ambiente muito desagradável. Ele começa dizendo: era um dia frio e luminoso de abril e os relógios davam 13 horas. Winston Smith, queixo enfiado no peito do esforço de esquivar-se do vento cruel, passou depressa pelas portas de vidro das mansões Victory, mas não tão depressa que evitasse a entrada de uma lufada de poeira arenosa junto com ele. O vestíbulo cheirava a repolho cozido e os velhos capachos de pano trançado. Numa das extremidades, um posto colorido, grande demais para ambientes fechados, estava pregado na parede. Mostrava simplesmente um rosto enorme, com mais de 1 metro de largura. O rosto de um homem de uns 45 anos, de bigodão preto e feições rudemente agradáveis. Winston avançou para a escada. Não adiantava tentar o elevador. Mesmo quando tudo era bem, era raro que funcionasse. E agora a eletricidade permanecia cortada enquanto houvesse luz natural. Então veja bem, eu começo a ler o romance e sou apresentado a um romance, a um ambiente extremamente desagradável. E aí eu coloco essa questão do ambiente distópico, que tem essa ideia do oposto da utopia e que acaba se mostrando um ambiente marcado por uma opressão, a falta de ar puro para se respirar. A mesma forma que você está sentindo com o uso de máscaras, que você tem que usar máscaras para cima e para baixo como uma forma de prevenção e uma forma de você evitar a contaminação de um vírus que está aí, que não tem caras, um vírus que não tem rosto, um vírus que está presente nas nossas vidas e que nós não conseguimos e que não vemos as ações suficientes para poder enfrentá-lo de forma devida e até enfrentar e salvar as nossas vidas. E aí, nesse ambiente distópico, o que você tem? A falta de liberdade, de agir, de pensar, desigualdades sociais. Você vai avançar na leitura do texto, você vai descobrir que existem as classes, a classe do partido, a classe alta do partido, você tem ali a classe média e você tem os proletas, que são a sua maioria, é o povão, é a massa fanqueira, que, como o livro diz, né, vivem como animais, vivem livres como animais. Eles, no caso, não precisam ser policiados. O que os proletas precisam é de trabalho excessivo e ficar, no caso, tão ocupado que eles não têm tempo de perceber o quanto eles são dominados. Fora isso, você também tem aí, no caso, a baixa qualidade de vida. Seja da classe média, seja dos proletas, as pessoas têm uma vida extremamente marcada pelo racionamento, pela limitação de toma o café de baixa qualidade, a comida é racionada, até o chocolate ele sofre com a perda de peso, vão diminuindo a quantidade de chocolate e o cara quer te convencer e te convence de que, apesar de você estar comendo menos, nós estamos vivendo uma grande prosperidade. E aí entra a questão do duplo pensamento. Se você for observar, né, eu vou ao mercado, aqui no Brasil, atualmente nós vivemos isso. Você vai no mercado, as pessoas dizem que está tudo bem, mas só que você nunca, assim, você vai comer carne moída, que sempre foi uma coisa barata, hoje está R$30 uma carne moída. Se você pegar e ver o chocolate, a barra de chocolate vem a quase 200 gramas. Hoje vem 110 e você paga mais caro quando era 200. E as embalagens estão diminuindo e os preços estão subindo, então você está comendo cada vez menos e pagando cada vez mais caro. E claro que o seu salário não sobe, não acompanha o preço, então você tem uma inflação aí presente que faz com que os caras coloquem menos produtos e você pague mais por esse produto.
E claro, se você botar menos quantidade, o produto que daria para um mês, ele não vai dar para um mês. Então você vai ter que comprar 2 e aí você vai gastar muito mais por estar comendo menos. Então assim, nessa realidade, essa realidade que aparece aqui no romance. A desumanização dos elementos, quer dizer, as pessoas, no caso, vão perdendo essa superficialidade, a miséria, a opressão, faz com que você desumanize. As pessoas perdem essa coisa humana e você vai ver que o amor, valores de empatia, de um relacionamento mais construído, mais construtivo, isso não existe, isso daí é ignorado praticamente. E a preocupação é controlar as pessoas. Essa primeira parte fica bem claro isso. Pessoal, hoje eu convenço você que você tem que gastar em 20 prestações para comprar isso aqui, um celular. E por que eu vou gastar 20, 30 prestações para você ter o celular de último tipo? Porque eu preciso te controlar. Eu preciso ter o controle sobre você. Eu preciso saber o que você pensa. Eu preciso o que você faz. Eu quero que você coloque o localizador. Eu estimulo você para você chegar e falar para mim que é legal você ficar botando o localizador para funcionar e mostrar, registrar onde você mora, que aí eu já sei se você é da classe alta, baixa, eu sei o que você frequenta, o que você come, o que você consome. Eu estou te dando uma ilusão de liberdade, mas que na verdade é o controle. No livro é o quê? A teletela está dentro da sua casa. Você tem a teletela que está falando 24 horas por dia, está ali tendo controle sobre o que você faz. A teletela não só transmite, mas ela também captura a sua imagem. E ela é capaz de ver pelas suas reações o que você está sentindo, o que você está pensando. Ora, você tem aí o Facebook, você tem, não quero ficar falando nomes, mas você tem as redes sociais que você coloca a sua vida ali. Tem gente que chora, tem gente que ri, tem gente que registra, faz um diário. O diário antes era um livro, um caderno que você registrava seus segredos, fechava e guardava debaixo da cama, escondia. Hoje as pessoas fazem diários abertos. Fala para todo mundo as suas ansiedades, seus medos, seus valores. Isso daí é uma coisa que, se as pessoas reclamavam da falta de privacidade, ou se não se davam conta da falta de privacidade dentro do romance, hoje nós estamos dando para as pessoas aquilo que somos. Ou seja, as pessoas sabem de nós, dão palpite sobre as nossas vidas. Nós temos os haters que avançam sobre nós com uma crueldade sem tamanho e a gente cede o controle. Então, no romance, eu acho que a questão da pobreza, a questão das pessoas que não têm a consciência de serem humanos e essa necessidade do controle faz com que esse ambiente distópico ele seja claustrofóbico, ele seja extremamente fechado e você não tem uma perspectiva que procure enxergar algo além daquilo que te mostram. E aí eu tenho que pensar nos 3 slogans, que é até um tema de redação que eu fiz para o canal, eu botei os 3 slogans. Guerra é paz. Aí eu fico pensando no John Wick e no Parabellum, que ele diz, né, que para haja paz é necessário que haja guerra. Então eu preciso que haja guerra para que você fique constantemente ligado, sintonizado e você esteja sempre naquela coisa de que se eu sinto ou percebo a ameaça de alguém me atacar, eu vou lá e eu ataco primeiro para não ser atacado. Então a guerra é constante. O inimigo ele tem que estar sempre ali por perto para que as pessoas estejam sempre agindo. E como ele diz, né, os proletas produzem. Mas eles não produzem para si, eles produzem para a guerra. Porque se eles produzirem para si, eles vão chegar um momento em que eles vão chegar e começar a questionar sobre essa coisa que eles estão produzindo. Então eles não têm consciência do que produzem, para que produzem e por que produzem. Você faz vídeo, você não pergunta, você faz dancinha para o Reels, você faz para poder chegar e ter visualizações. Mas qual o objetivo disso? Ser famoso? Conseguir? Você trabalha com isso? Você ganha dinheiro com isso? Ou você é o produto, ou você não saca que você é o produto do Facebook. O Facebook não te cobra nada, mas você coloca a sua vida e posta todo dia a sua vida ali.
Você é a mercadoria, você é o produto. Então, eu preciso da guerra para que haja paz. A liberdade é escravidão. Você se torna escravo das redes sociais, você fica todo dia acessando a rede social e você não se dá conta que você gasta um tempo desgraçado, um tempo que você poderia estar fazendo qualquer coisa, você está preso a telinhas, redes sociais. E você não tem nunca noção do que está acontecendo, você apenas reproduz aquilo que dizem. Então, o cara descobre que ao torná-lo ignorante, e você sendo ignorante, eu tenho controle, eu tenho uma força, eu tenho um poder. Esse slogan é para você refletir, é para você pensar, é para você entender como. E aí eu recomendo a leitura também, quem tiver tempo para ler, Aldo Huxley, Admirável Mundo Novo, que é uma percepção interessante sobre essa coisa, né? O mundo futuro te dará uma sensação de liberdade, quando você, na verdade, está sendo controlado. Então, como é que se dá o controle? Procure pensar sobre isso, discuta com o seu professor, nos cantos da história, como que se deu a questão da liberdade, essa questão da democracia, por que a democracia é tão frágil, por que o fascismo é fascinante, por que as pessoas ignorantes buscam e aceitam passivamente a questão do fascismo e os regimes totalitários, por que eles se espalham com tanta facilidade. E aí uma das respostas, uma das questões que a gente pode levantar é essa necessidade que a gente tem de que a gente quer que alguém assuma a responsabilidade por nós. Alguém tenha o controle sobre aquilo que a gente de repente não quer ter o controle. E eu quero ter alguém a quem culpar. Porque se eu puder culpar alguém, e aí vem o inimigo, eu quero um inimigo, e aí eu tenho alguém que levanta a bandeira de que ele é capaz de enfrentar o inimigo. E você acredita nessa pessoa e você compra o discurso de ódio dessa pessoa. Então as pessoas perdem a capacidade de pensar, de refletir. Lembre que a nova língua, né, é um processo em que ele vai justamente fazer o quê? A nova língua, ou nova língua, ou a nova fala, são processos de redução do vocabulário. Eu quero apagar as palavras que de alguma forma remetam ao passado e que traduzam o momento presente. E quando eu reduzo a quantidade de palavras das pessoas, eu reduzo a quantidade de pensamento, de concatenação e de elaboração de um discurso. As pessoas apenas se limitam a aprender e reproduzir. E aí se torna aquela coisa mecânica, aquela coisa que eu não paro para pensar o que tem por trás disso daí, por que isso está acontecendo. Além de apresentar o slogan no primeiro capítulo, ele também apresenta para a gente os ministérios. Veja bem, o poder está instituído. Tem a figura do Big Brother, o grande irmão. Ele é a quem devemos amar. E aí ele tem os seus ministérios. Quais são os ministérios? Eu tenho o Ministério da Verdade, cuja missão é contar mentira. Eu tenho o Ministério da Paz, que é responsável de fazer a guerra. Eu tenho o Ministério do Amor, que é responsável pela tortura. Eu tenho o Ministério da Pujança, que vai cuidar da economia, constantemente da miséria do povo. A nova língua, a nova fala, ou a nova língua, ela chama de Miniver, Ministério da Verdade, Mini Paz, Mini Amor, Mini Puja, respectivamente. E aí você fala assim, mas espera aí, se o Ministério do Amor, como é que ele vai trabalhar com ódio? Aí que entra o duplo pensamento. O duplo pensamento que ele vai abordar inicialmente de uma forma superficial, ele é fundamental para o Estado totalitário. As pessoas convivem com a diferença e ela não percebe o quão contraditório é. Eu falo que sou um homem neoliberal que quer uma economia livre, mas eu estou preso, mas eu me prendo ao serviço público, eu me prendo a empresas que são do governo. Eu digo que sou um religioso, mas eu sou a favor da violência, da morte. Eu sou bandido, mas eu sou um bandido de Cristo. Então aquilo que seria contraditório deixa de sê-lo e passa a ser trabalhado como algo comum. Pessoal, eu estou falando de exemplos que estão aqui no cotidiano. Você tem aquele cara que defende, ele é arduamente contra o aborto, mas ele é a favor da pena de morte.
E ele não vê nenhuma incoerência ou nada de contraditório nessa fala. Esse é o trabalho que o Orwell ele coloca dentro do romance para a gente pensar. E é em cima disso que você tem que pensar. Será que isso... Qual é a relação lógica que se constrói? É claro que tem toda uma ideologia por trás disso e que vai operar sobre as massas, e as massas não vão se dar conta de como elas são manipuladas por isso. Então, o romance ele vai construindo em cima disso, e aí, como que ele tem o controle? Eu acho que é muito importante você perceber como que ele vai esmiuçando, e ele vai falando, porque o Winston é um cara, o Winston Smith, ele é um cara que tem essa questão da percepção do ser crítico, dele ter, como ele tem ainda a questão da memória, de apagar, ele opera com o passado, ele trabalha com o Ministério da Verdade, mas ele tem essa coisa de lembrar, e ele está sempre processando uma forma de rebeldia. O pensar, né, já pode ser um crime, é uma declaração de morte, e ele tem uma hora que ele vai sendo tão forte aquilo ali, que ele vai comprar um caderno. Cara, o simples fato dele comprar um caderno já faz com que a polícia das ideias fique atento com ele e comece a acompanhá-lo. E por que isso? Porque para que você vai querer um caderno? Qual o objetivo do caderno se não escrever aquilo que você pensa? Então, se você está pensando, você se torna um inimigo. Se você está pensando, você se torna um problema para o partido. E aí a gente tem esse controle a partir das teletelas, que o Winston se sentava numa posição em que ele não era percebido pela câmera dentro de casa, justamente para que ele pudesse ficar escrevendo e botando para fora aquilo que ele sentia. Tem a questão dos 2 minutos, eu comparo muitas teletelas, quando eu fico vendo esses filmes americanos, franceses, como que as pessoas têm no seu dia a dia câmeras e microfones conectados 24 horas por dia para não ter que ficar tirando, saindo e tudo mais. As pessoas deixam a câmera ligada e você fica vendo nos filmes que um hacker ele invade o computador, ele liga a câmera e fica observando a casa. Se você tem vários computadores ligados em rede, o hacker invade e o hacker vai lá, vai ficar vendo o que você está fazendo e ele tira foto, filma, registra, tudo que você deixa a câmera ligada. Se você está numa conexão, como agora estou aqui dando aula, um hacker pode, nesse exato momento, estar vendo se eu estou fazendo alguma coisa interessante ou não. Se ele quiser, ele acaba tudo aqui e eu não tenho mais nada. Então, o que acontece? As teletelas não é uma coisa lá de lá, não, do romance. É uma coisa que está no dia a dia. É o Facebook, é o Instagram, é o WhatsApp. Você tem os 2 minutos de ódio. O que são esses 2 minutos de ódio? Eu comparo muito ao Twitter. Você entra no Twitter, as pessoas ficam tão sem filtro no Twitter, e as pessoas soltam tanto ódio no Twitter que você acaba entrando na ferramenta e você acaba saindo mal. Mal porque é tanto energia ruim circulando que você acaba tendo esse ódio, você acaba odiando a pessoa, acaba odiando aquilo ali. Eu estava vendo o Big Brother, as pessoas colocando que estavam assistindo e estavam perdendo sono porque ao ver a violência dos participantes com um outro lá que acabou desistindo e foi embora. Então, assim, esses 2 minutos de ódio você tem naquele programa de televisão em que o cara fica falando que a proposta dele é denunciar a violência. Então, você tem programas, você tem que parar para pensar por que os programas que ficam falando da polícia, violência e exploram o desespero dos mais pobres, por que esses programas têm tanta audiência? Jornais que exploram a violência acabam tendo esses 2 minutos de ódio. Polícia das ideias. Ele fala das polícias das ideias que o papel deles é identificar aquelas pessoas que apresentam um comportamento inadequado ou estão tomando coragem de pensar. A polícia das ideias identifica e leva para o prédio do Ministério do Amor, onde elas são torturadas e depois reintegradas quando elas conseguem amar o grande irmão. Então a polícia das ideias tem isso daí. A gente tem uma patrulha ideológica hoje na internet em que as pessoas querem reduzir ao máximo a discussão a 2 palavras, né? Direita e esquerda. Então você está do meu lado ou você é contra mim.
Você não tem a pluralidade. As pessoas dizem que querem uma democracia, elas criticam as ditaduras de outros lugares, mas elas agem da mesma forma aqui. Olha a questão do duplo pensamento. Eu ataco Cuba, mas eu faço a mesma coisa aqui dentro do país, daquilo que eu estou criticando. O cara está pouco se lixando para o morador de rua ali. Ele aceita que o morador de rua seja espantado com um jato d'água, mas ele se preocupa com a população de Cuba que está passando fome porque Cuba é comunista, coisa desse tipo. Então, assim, esses duplos pensamentos, pessoal, existe a polícia das ideias que está dentro da internet criando fake news, que está ali justamente vendo quais são as pessoas que são simpatizantes, não são. Isso daí é por isso o sistema de inteligência. Você tem as redes de inteligência que ficam monitorando opiniões, dados. O próprio polícia de ideias aí, eu falo do Google, que sabe de tudo, né? Você digita determinadas palavras, determinadas expressões no Google, isso acende uma luz em algum lugar que vai começar a monitorar o que você pesquisa e o que você faz. Aí tem essa questão do controle dos inimigos serem presos e vaporizados, que é uma forma bem gentil de dizer que eles são mortos. A banalização da violência é uma outra coisa que chama atenção no livro. As crianças iam para a praça assistir o enforcamento dos inimigos do poder. E eles colocam isso e colocam isso de uma forma comum. E aí você descobre que as crianças, desde cedo, elas são doutrinadas, não são educadas, são doutrinadas para identificar possíveis espiões que são contra o sistema. E o que chama a atenção aí são que essas crianças são treinadas para denunciar os próprios pais. O pai ou a mãe que apresenta um comportamento que foge aos interesses ou que foge à perspectiva daquilo que o sistema quer, as crianças denunciam e não se sentem mal por isso. Então é uma outra questão, são várias formas de controle que são denunciadas no livro, e aí eu separei alguns trechos para a gente pensar. Os adeptos mais fanáticos do partido, os devoradores de slogans, os espiões amadores, os farejadores da inortodoxia eram sempre mulheres, sobretudo jovens. Então essa daí é uma passagem interessante do capítulo 1, quando ele fala de quem era cooptado para poder agir e fazer valer as ideias do sistema, do partido, no caso. Um êxtase horrendo de medo e sentimento de vingança, um desejo de matar, de torturar, de afundar rostos com uma marreta, parecia circular pela plateia inteira como uma corrente elétrica. Isso aqui era como ficavam as pessoas depois de ver os 2 minutos de ódio. Enquanto elas viam, iam num crescente que as pessoas ficavam com aquela vontade de querer matar, fazer, jogar para fora tudo aquilo que chamava esse despertar de ódio. Era uma coisa que todo dia, 2 minutos, que você ficava ali exposto e que o objetivo era estimular em você esse sentimento de ódio. As pessoas simplesmente desapareciam, sempre durante a noite. Então aí vem aí a questão da noite, né? Um símbolo daquilo que é obscuro, daquilo que é a tortura, aquilo que é o poder nefasto e totalitário de entrar nas casas, levar as pessoas à noite e a pessoa não voltar. Chegava a ser natural que as pessoas com mais de 30 anos temessem os próprios filhos. Aí no capítulo 2, aí tem essa passagem muito interessante, vale a pena você parar para ver e pensar que está dentro daquilo que a gente falou inicialmente. O pensamento crime não acarreta a morte, o pensamento crime é a morte. É uma outra questão muito interessante. E a mentira tornava-se história, e a história virava verdade. Está lá no capítulo 3, e que fala e que procura nesses capítulos iniciais mostrar como que, ao fabricar a história, quando eu entro na história e mudo, reescrevo trechos de jornal, de revista, aquilo que pode ser consultado e possa desmentir o grande irmão, tudo isso acaba sendo reescrito e aquilo que seria o documento natural, verdadeiro, é queimado, desaparece e passa a valer o que está escrito. E se o que foi escrito foi modificado, por isso aquela frase do controle, né? Quem está no presente controla o passado e quem está no presente controla o futuro. Então, quem está hoje no poder escreve a história do jeito que ela quer e conta o que ela quer.
E se você controla os meios de comunicação, os meios de informação, as pessoas, quando forem buscar informação, elas vão passar informações incorretas, adulteradas, narrativas que são alteradas. Então, essa primeira parte, pessoal, eu separei essas ideias, porque são ideias que eu acho que a UERJ pode explorar e que vale a pena você discutir, debater com o seu professor, debater com seus colegas e debater aqui no canal também, para que a gente possa trocar ideias, porque esse livro aqui, ele é muito denso, ele tem muita informação, muitos detalhes e pede atenção nessa leitura. O vídeo ficou grande, peço desculpas, mas não há como abordar um livro tão forte, tão denso como eu falei, de forma rápida e de forma, assim, vamos dizer, despretensiosa. Então, espero que você tenha gostado. Deixa aí o seu like, bota para tocar o sininho e vá acompanhando lá no @do.monteiro, porque lá no Instagram a gente está trabalhando direto com 1984, dando dicas de leitura, pontos de reflexão para você fazer um texto autoral, um texto que é seu. Valeu? E ó, foge de caveirão, foge de texto pronto, porque isso na UERJ vai te prejudicar. Tá bom? Um abraço, até a próxima. Fica aqui com a gente no Monte. Valeu!